Boa, boa noite. Estão me ouvindo? Bem? Ótimo. Bom, então, a gente está aí iniciando mais um ano, né, pessoal? Espero que todos estejam bastante animados com 2023, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de alegria no coração, apesar de tudo, né, que a gente passou nos últimos 2 anos, né, 2020, 21, 22, 3 anos, né? Que esses anos passados tenham sido momentos de experiência, de crescimento, indo muito além de um entendimento que tenham sido momentos de sofrimento, mas que a gente possa perceber nesse momento a presença de Deus junto a todos nós, trazendo a oportunidade, principalmente, de crescimento de cada um de nós. E de uns dias para cá eu venho pensando um pouco sobre a resignação. E eu acho que é algo que a gente deve pensar para nós começarmos esse ano. É como anda o nosso estado de resignação diante da nossa própria vida. E aí é preciso a gente pensar um pouco do que vem a ser essa resignação, né, para nós espíritas. Resignação é algo extremamente ativo e positivo. Não é algo passivo, é algo que tem uma conotação negativa para nós espíritas, né? Uma aceitação assim, sem pensar, sem sentir aquilo que está vivendo. O espírita resignado, ele não abre mão de perceber os seus sentimentos envolvidos, as suas emoções, o seu estado íntimo diante de uma situação de prova, de dificuldade, um desafio que chega até ele, né? Ele percebe, ele precisa perceber esses sentimentos, o que tem em seu coração. O resignado, ele não pode negar a sua realidade íntima. Esse é um primeiro passo para a gente exercitar e vivenciar a resignação. Porque senão a gente tem a impressão que ser resignado é fechar os olhos para aquilo que você está vivendo no seu mundo íntimo. E isso é um erro. Isso é você ter uma postura não verdadeira diante de si mesmo, em primeiro lugar. Então, o resignado, ele entende, percebe qual é o seu real sentimento diante daquilo que ele está vivendo, né? Isso é muito importante, para que a gente possa, então, vivenciar a resignação. A resignação, ela passa necessariamente por um entendimento do que estamos fazendo nessa vida. Qual é o sentido real da nossa existência? Quando nós entendemos de fato o que estamos fazendo aqui e agora, a vida passa a ter um sentido. E em cima desse sentido, nós passamos a ter um entendimento de tudo aquilo que nos cerca, como um grande processo evolutivo. Então, o verdadeiro resignado, ele entende o momento vivencial dele, entende que o que ele está vivendo naquele momento, naquele exato momento, está de acordo com o seu processo de evolução. E o que é esse processo de evolução? É algo que é jogado por Deus para cada um de nós? É algo que a gente vai ter que engolir, como dizia Zagalo, vai ter que me engolir? Será que é isso? Não. O processo evolutivo, ele é um processo constante de construção de cada um de nós. Então, cada um aqui que está me ouvindo, inclusive eu, nós estamos a cada segundo vivido construindo a nossa realidade, formando o nosso processo evolutivo. Portanto, tudo aquilo que nos acomete, tudo aquilo que nos chega, trazendo um desafio, trazendo uma dor, trazendo muitas vezes um sofrimento, trazendo uma preocupação, ele está intimamente ligado com a nossa postura atual. Nós construímos tudo até chegarmos aqui. Quando a gente tem consciência disso, a gente passa a ver todos os fatos que nos cercam e todos os fatos que nos chegam, que nos tocam, que nos afetam de alguma forma, nós passamos a vê-los como processo evolutivo de cada um de nós. E que nos chegou não ao acaso, porque nós espíritas não acreditamos nesse acaso, mas nos chegou devido à construção que fizemos ao longo de toda a nossa vida.
E veja bem, a gente pode até parar para pensar só na atual vida, sem pensar em reencarnação. Mas como somos espíritas, naturalmente, eu pelo menos, é difícil quando eu vou avaliar, pensar sobre a minha vida, eu não penso, não faço paralelo com as minhas outras vidas, no sentido de que tudo que eu estou vivendo agora está de acordo com todas as experiências, escolhas, decisões, pensamentos, a construção de tudo que eu fiz no meu pensamento, no meu espírito, ao longo da minha vida, desta encarnação, mas que tem uma contribuição muito importante, quer por tendências, dons, enfim, que eu carrego, que eu trago das outras existências. A gente bem sabe que as outras existências nos influenciam nessa, não como se Deus estivesse sentado no banco nos cobrando, é assim, assado, não. Essa, essa dívida existencial passada, vamos dizer assim, ela é lembrada, eu não gosto da palavra cobrada, mas lembrada pela nossa própria consciência. E nós, na atual encarnação, reagimos e agimos muito influenciados pelas reencarnações passadas. Mas de que forma, Rubens? É um espírito que vem me cobrar? Não, não necessariamente. Até pode ser que tenha, mas pela nossa própria consciência e pelas nossas próprias escolhas. Como assim, Rubens? Como escolha se eu estou decidindo agora? Mas essas nossas escolhas é resultado do que nós construímos nessa encarnação, do que nós entendemos a partir de tudo que construímos nessa encarnação, mas também influenciados, e muitas vezes muito influenciado, pelas tendências e dons que trazemos da outra encarnação. Então, muitas vezes agimos de acordo com aquilo que nós entendemos agora, pelas experiências vividas no agora, na encarnação presente, mas que estão profundamente influenciadas por tudo aquilo que construímos nas outras encarnações. Por mais que a gente nasça nessa encarnação com esquecimento do passado, isso a gente tem que entender que esse esquecimento é de forma racional, que a gente está falando, mas fica dentro de nós de forma latente. E ele aparece nas nossas tendências, aparece nos nossos dons, naquilo que muitas vezes temos uma facilidade de entender, de perceber, de sentir, de compreender diante das situações vividas. Então, o ser resignado, ele compreende tudo isso que eu venho falando até agora. Ele mais do que compreende, ele toma consciência de tudo isso que foi falado. Ele sabe que as coisas que acontecem consigo não é uma punição, mas sim uma consequência de algo construído, não algo dado ou forçado pela justiça divina, mas algo construído, elaborado por si mesmo. Essa tomada de consciência faz com que o ser se transforme num ser resignado de fato. Talvez a grande maioria de nós ainda não tenha chegado nesse estado. Nós estamos construindo esse ser resignado através das nossas experiências, através das nossas reflexões. E como o ano está começando, eu acho que é um ótimo momento, né, desde o final do ano, de nós fazermos uma revista ao longo do ano que passou, daquilo que a gente fez, das coisas positivas que conquistamos, das coisas positivas que fizemos, mas também dos equívocos que cometemos, dos erros cometidos ao longo do caminho. Porque nessa avaliação, nessa autoavaliação, nós vamos cada vez mais tomando consciência da nossa realidade existencial. E isso é fundamental para que nós saiamos de uma posição de vítimas do destino para construtores e participantes efetivos da nossa existência e do nosso destino. Quando nós avaliamos de uma forma sincera e verdadeira as nossas atitudes, as nossas escolhas, a nossa existência até aqui, nós passamos a viver de uma forma autêntica, verdadeira, não só com o outro, mas principalmente e fundamentalmente conosco mesmo. A partir desse olhar verdadeiro, nós passamos a dimensionar de uma forma adequada a nossa realidade. E passamos a perceber o mundo
como um grande ambiente de convívio, onde nós vamos nos conhecer cada vez mais, vamos evoluindo cada vez mais e vamos percebendo que aquilo que outrora nós chamávamos de dor, de sofrimento, onde nós nos revoltávamos contra a divindade, passamos a olhar com um olhar de resignação, ou seja, um olhar de compreensão daquilo que nós construímos. Nós passamos a deixar de responsabilizar Deus pelas nossas atitudes. Nós passamos a tomar consciência e responsabilidade da nossa própria vida. E a partir daí, nós vamos aceitar de uma forma dinâmica e positiva tudo aquilo que nos chega. E aí, dessa forma, vamos aceitar o fato de que somos imperfeitos, que aquilo que estamos vivendo é uma construção, mas que, pelo fato de ser uma construção constante, é possível, factível, que nós possamos mudar essa situação. O resignado não fica ele não fica numa posição de lamentação. Ah, eu mereço isso, eu tenho que ser isso. Ah, é a vida mesmo. Não. O resignado entende isso, compreende a situação que está vivendo. E ele olha aquilo como um grande aprendizado e percebe que pode, de alguma forma, modificar a situação. Ainda que seja recebendo, percebendo e sentindo aquilo que chega até ele de uma forma, num olhar positivo. Não no olhar negativo, como vítima, ou como culpado, ou como punição daquilo que fez, mas sim no olhar de uma grande oportunidade de transformação da sua vida, de mudança de atitude, de mudança, às vezes, de objetivo, de olhar melhor qual o sentido que está dando à sua própria vida, quanto de energia ele gastou até aqui nas coisas que são verdadeiramente importantes para o seu espírito e aquelas coisas que, de fato, não fazem diferença nenhuma na sua real felicidade, no seu estado de felicidade. O resignado é um ser que começa a ter uma lucidez existencial. Ele começa a tomar pé da sua existência de fato e passa a não culpar mais a vida e nem a ninguém pelos seus erros, pelos seus equívocos, pelos desafios que porventura a vida coloca no seu caminho, pelas dores que o visitam. Ele passa dessa forma a se relacionar consigo mesmo de uma forma autêntica. E isso, consequentemente, leva a pessoa a olhar o outro de uma forma com mais compaixão. Ele começa a olhar o outro na mesma perspectiva que olha a si mesmo. Um outro que também faz parte desse processo evolutivo. Esse outro que também pode se equivocar como eu, você e todos que estão aqui certamente nos equivocamos muitas vezes ao longo da nossa vida. Então veja que quando nós entendemos o real sentido da resignação, nós passamos até mudar a nossa forma de se relacionar com a vida, conosco mesmo e com o próximo. E isso faz uma baita diferença na nossa vida de relação. Torna a nossa vida mais prazerosa. Torna a nossa vida uma vida com sentido existencial. E isso faz toda a diferença para a gente. Isso é um despertamento. Rubens, isso acontece quando? Não sei. Cada um tem seu momento. Demora bastante. São encarnações e encarnações. A boa notícia é que certamente todos que estão aqui, sem medo de errar, já iniciaram esse processo dessa autoconscientização, desse processo de um real estado de resignação. Isso não começou agora, isso é um processo que já vem de muitas encarnações. Hoje nós estamos aqui numa segunda-feira às 6h46 da tarde, pensando sobre isso. Talvez, numa vida passada, jamais perderíamos, se é que posso chamar de perderíamos, o nosso tempo num local como esse,
pensando sobre isso. Nada disso estaria fazendo sentido para a gente. Sinceramente, eu espero que esteja fazendo sentido para vocês, né? Para mim faz. Eu espero que esteja. Nem que seja para discordar de tudo que eu estou falando. É isso mesmo. O processo evolutivo não é um processo de marionete balançando a cabeça e concordando com tudo. É um processo de discordar também. Estar aqui pensando significa que está concordando, mas também, eventualmente, ou muitas vezes, estará discordando daquilo que está falando. Isso é pensar, isso é viver, isso é existir. E quando a gente está nesse processo de amadurecimento espiritual, a gente está crescendo, a gente está evoluindo. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, que a resignação possa estar presente na nossa vida, não de uma forma conformista, tem que ser assim mesmo. Não, mas de uma forma dinâmica, prazerosa, de entendimento, né? É interessante que outro dia eu estava pensando assim, não sei qual foi a situação que aconteceu, eu pensei, a ignorância às vezes é uma maravilha, né? Porque se a gente ignora algumas coisas, não sofre, né? Você vai estudando, vai pensando, vai refletindo, vai evoluindo, você vai conquistando uma coisa, né, que afugenta às vezes as pessoas da doutrina espírita, que é responsabilidade. Porque você vai tomando contato, vai conhecendo, e principalmente se conhecendo e se percebendo. Isso traz uma baita responsabilidade, né? Mas é isso, que a gente possa se conhecer mais, criar essa forma autêntica de viver, para que a gente tenha esse estado íntimo de resignação, e que é extremamente ativo. Não é parado, não é conformista, mas é ativo, é transformador. É aquele que percebe o que está vivendo, entende perfeitamente que aquilo está acontecendo não é um acaso, e ele vai buscar novas formas de existir, para que ele saia daquele estado que ele se encontra de desconforto, né? Causado por um desafio existencial, por uma dor, por um sofrimento que seja. Então, resignar-se é isso. É perceber o momento que está vivendo, entendendo tudo de acordo com a justiça divina, mas que, não de uma forma passiva e conformista, mas de uma forma ativa, transformando o seu presente, o seu aqui e agora. Isso é um ser resignado. É um ser que transforma a vida, em vez de se lamentar ou de se revoltar diante da sua realidade. Eu espero ter conseguido contribuir aí com essas breves reflexões para a nossa semana, né? Eu sempre acredito que os nossos encontros são oportunidades semanais de reflexão, para que a gente possa, de alguma forma, sair da onde a gente dá, da zona de conforto, daquela sacudida, para a gente poder ir além e melhor, cada vez melhor. Convido todos agora para que a gente fique sentado ou deitado, não sei como é que vocês estão, porque eu não vejo todos pelo celular, mas que fiquem de uma forma confortável, para que a gente possa fazer o nosso passe virtual. E para que esse passe virtual ele possa ter o efeito que a gente gostaria que ele tivesse, é preciso que a gente, em primeiro lugar, não tenha uma espiritualidade poderosa ao nosso lado, mas que nós estejamos numa postura receptiva, uma postura de fé, de esperança, diante desse ato sagrado, que é o ato de contato com a espiritualidade superior. Todos vocês, sem exceção, inclusive eu, estamos agora cercados pelos espíritos do bem que irão, nesse momento inicial, passe em cada um de nós, nos transmitindo os fluidos, as energias benéficas do plano espiritual, da natureza, das pessoas portadoras de fluidos salutares e benéficos. Tudo isso será acolhido pela espiritualidade. E essa espiritualidade que está posta ao lado de cada um de vocês está, nesse momento, transmitindo essa energia. Uma energia que cura, uma energia que transforma, uma energia que pacifica, uma energia que transcende a tudo aquilo que a gente entende, percebe e sente. Essa energia vai penetrando cada célula, cada músculo, cada tecido, cada órgão.
através do merecimento que cada um de nós tem. Essa energia vai atuando, transformando a desarmonia e o desequilíbrio em plenitude e harmonia. Inspirem essa energia. Sinta essa energia amorosa do plano superior, penetrando todo o seu ser, corpo espiritual e o seu espírito imortal. Essa energia vai equilibrando todo o seu corpo. Através da misericórdia divina, vai penetrando todo o recôndito do teu corpo e, através do teu merecimento, vai transformando tudo aquilo que traz a você, nesse momento, dor, sofrimento, desconforto. Sintam essa energia envolvendo todo o seu ser, trazendo bem-estar, a paz. Sinta a presença do amor divino em suas mentes, em todo o seu ser. Senhor, te agradecemos por estes momentos, ainda que breves, de reflexão. Oportunidade bendita, Pai, que o Senhor nos dá, de estarmos aqui em sintonia contigo, recebendo todo o teu amor em forma de energia. Agradecemos, ó Pai, de termos a oportunidade de exercer a fé, pois tantos não conhecem a Ti ainda. Quantos renegam a Tua existência? Quantos não conseguem perceber a Tua presença e existência junto a Ti? Agradecemos, Pai, por termos chegado até aqui, nesse nível, nesse ponto evolutivo, que nos dá a condição, através da nossa fé, de vivenciarmos esse momento da plenitude do Teu amor. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido até hoje. Agradecemos por esse passo. Agradecemos pelas reflexões há pouco recebidas. Agradecemos, Pai, por tudo que tem feito por nós e por nossa família. Continua, Senhor, conosco ao longo da semana, nos protegendo, nos amparando como sempre, nos inspirando para que possamos decidir da forma mais acertada. Te rogamos, Pai, por acréscimo da Tua misericórdia, que cuide dos nossos afetos, da nossa família, daqueles que amamos, dando um passo além da nossa imperfeição, Pai. Pedimos também que cuide daqueles nossos desafetos, dos nossos inimigos, daqueles que por ora ainda não conseguimos conviver com harmonia e plenitude. Cuida desses, para que eles encontrem a paz, para que eles encontrem a Ti ao longo da sua jornada. Te pedimos, Senhor, a Tua permissão para encerrarmos o passe virtual e a reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.